Meus amados, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Estamos de volta com mais uma parcela da palavra do Senhor. Peço que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, dê um joinha e compartilhe a mesma com as pessoas que procuram conhecer e viver a mensagem bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus escrita que produz no coração do crente um efeito maravilhoso. E a gloriosa luz do Espírito Santo lhes guia a toda a verdade. Estaremos analisando o provérbio que terminou surgindo na consagração de Saul, quando os seus amigos e conhecidos souberam que Saul estava cheio do Espírito, profetizando. Foi motivo de risos. 1 Samuel, no capítulo 10, versículos 10 ao 12, a experiência profética de Saul surpreende tanto seus amigos que eles criaram um provérbio. Exatamente isto. Está também Saul entre os profetas, um homem que não tinha qualquer afinidade com as coisas de Deus, dava mais importância às coisas cotidianas. Mas a realidade é que a Bíblia nos fala de alguns acontecimentos especiais na vida de Saul que faria dele um rei exemplar, um rei de sucesso, um rei que poderia dar continuidade em todos os propósitos de Deus. Quando nós analisamos o versículo 9, a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. A palavra do Senhor enfatiza que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Não está dito que Deus regenerou o coração de Saul. Não. Deus lhe conferiu tudo o que ele precisava para exercer o seu novo ofício. Então é a graça e a bondade de Jeová dando a Saul a oportunidade de conhecê-lo melhor. A Bíblia nos conta que Saul, retornando para sua casa, teve um encontro com os profetas do Senhor. Ali ocorre mais uma experiência de Deus para com Saul. Primeiro que ele foi ungido com óleo por Samuel. Depois
ungido com o Espírito do Senhor. Ungido com óleo, costume na época para se ungir os reis e pessoas especiais. E ungido com o Espírito do Senhor. Mais uma oportunidade e um benefício de Deus para com Saul. No versículo 1 do capítulo 10, a Bíblia diz que Samuel tomou um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E foi nesse exato momento que ele começa a sentir que tinha um coração de rei, um coração de monarca, um coração voltado para os negócios da nação, principalmente enfrentar os terríveis filisteus que já estavam preparados, armados em seu arraial para combater o povo de Israel. No versículo 10 do capítulo 10, Saul é ungido com o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus se apossou de Saul, diz o texto, e ele profetizou no meio deles. Olha que maravilha! Olha que cena! O monarca de Israel, cheio do Espírito do Senhor. Por que Deus fez isso? Porque Deus é gracioso e Saul não teria desculpa de dizer que não teve a bênção de Deus, a graça de Deus para ser um bom líder, um bom rei. Ainda no versículo 10, um grupo de profetas. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. Você pode visualizar, você pode imaginar a cena? Um grupo de profetas vindo ao encontro de Saul. De onde vieram esses profetas? Como nasceram esses profetas? Nós já falamos aqui em conteúdos anteriores que Samuel foi o responsável por estabelecer uma escola de profetas em Israel. Samuel organizou muitas coisas em Israel para tornar o povo vocacionados para Deus. Mas Saul parece que desconhecia esse lado importante de fé do seu próprio povo. E foi por isso que ocorreu com ele todos esses sinais de Deus para tornar ele uma pessoa bem preparada e bem disposta para o seu ofício. Tanto que Deus lhe deu um coração novo, não um coração regenerado, mas um coração com todas as qualidades para o seu ofício de rei. Esse grupo de profetas itinerantes usavam seus instrumentos em louvor e sentiam entusiasmados, sentiam-se todos cheios e vibrando no Espírito do Senhor e terminavam profetizando, entregando as mensagens de Deus mediante ao louvor. E foi justamente no cenário como este que Saul experimentou do Espírito do Senhor. Diante desse cenário, quando o rei Saul se viu cheio do Espírito de Deus,
profetizando, quando Saul se viu entre os profetas do Senhor, os amigos de Saul tiveram uma reação muito desfavorável, porque eles conheciam toda a família, conheciam a história desse cidadão. E os versículos 10 e 11 mostra justamente a reação desses indivíduos, desses conhecidos de Saul. Não me pergunte que tipo de profecia Saul entregava. A Bíblia não nos menciona que tipo de mensagem ele pregava. Que ele deixou muitas pessoas surpresas, isto está dito. Quando todos observaram ali Saul profetizando, Saul entregando mensagens proféticas, entre os profetas de Deus, as pessoas começaram então a admirar aquele momento. No versículo de número 10, 11 e 12. Que isso? Que sucedeu ao filho de Quis? Olha, o que aconteceu com Saul? Isto é incrível. Está Saul também entre os profetas. E isto terminou gerando um provérbio entre as pessoas daquela época. Por que tamanha admiração? Por que as pessoas ficaram perplexas com aquilo? Obviamente porque a vida de Saul não condizia com as qualidades de um homem cheio do Espírito de Deus. Porque Saul foi colocado ali a pedido do povo, que menosprezou Samuel por ser velho. Criticaram os seus filhos e estavam cansados do governo de Deus sobre eles. Então pediram um rei. E é dentro dessas circunstâncias que entra Saul em cena. E o povo fica, obviamente, admirados. Então o homem respondeu, quando ouviram todos eles, admirados, escarnecendo: o que é isto? Está Saul também entre os profetas, o filho de Quis? Alguém respondeu aos curiosos: pois, quem é o pai dele? Quem que é o pai do figurão? É Quis, meu irmão, pelo que se tornou em provérbio. Está também entre os profetas. Todos eles admirados, conforme eu disse, porque conhecia a peça, conhecia de carteirinha as qualidades humanas, talvez absurdas, de Saul. E Deus, por misericórdia, opera todos esses sinais, dando a ele a oportunidade de ser um bom rei, de fazer o trabalho certo, de andar pelo caminho de Deus.
e conduzir a nação à vitória, ao progresso nas guerras, na políticas, na vida social, na vida religiosa, que ele pudesse ser um bom monarca e estruturasse, e Deus viesse, portanto, manifestar sua glória e o seu poder no meio do seu povo. Então, todas as boas qualidades, Deus operou para que isso fosse uma realidade. No versículo 13, a Bíblia diz que depois do mover do Espírito do Senhor sobre Saul, eles seguiram e subiram para o alto, onde iriam adorar o Senhor. Assim, portanto, ocorre na unção de Saul o surgimento de um provérbio popular, uma reação escarnecedora, uma reação de perplexidade, admiração. Será que esse cara vai dar conta do recado? Será que Israel escolheu bem o seu rei? O primeiro monarca? Não põe na conta de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Israel, com a sua soberba, foi quem escolheu ser dirigido por um rei. Samuel apenas fez o que Deus mandou. Atenda o povo, Samuel. Samuel estava com depressão, estava triste com essa atitude de Israel. Se Deus não fosse bom e maravilhoso com seu servo, que veio ao seu encontro e o confortou e o consolou. Vai, Samuel, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Faça conforme eles pedem. Dê a ele um rei. Já que eles querem um rei conforme as outras nações, vou mandar um figurão aí para você aí, dê para eles. Versículo 10, 11 e 12. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam, a persa, viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: gente, venha cá, olha isto. O que aconteceu ao filho de Quis? Não é possível um negócio desse. Não. Deu a louca em Israel? Será? Saul também está entre os profetas. Foi esta a reação que transformou em um provérbio popular. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado proverbial. Saul também está entre os profetas. De qualquer forma, essas experiências ocorreram em um só dia.
Deus entregou, através de Samuel, esses avisos a Saul na madrugada que antecederia este dia de acontecimentos conforme a orientação do profeta Samuel. O que vimos aqui é a Bíblia se cumprindo. E o que Deus falou através de Samuel aconteceu. Obviamente, a notícia se espalhou e deixou o tio de Saul curioso, ao ponto de interrogá-lo, entrevistá-lo. Veremos como Saul se comportou, como ele entregou as novidades da viagem, da expedição à sua família. Deus lhe abençoe. Se Deus tem um chamado na sua vida, não se preocupe com aqueles que vão se surpreender com o chamado em sua vida. O que importa é o relacionamento entre você e Deus. Se Deus te chamou, as pessoas vão glorificar a Deus. Se esse chamado, se esse ministério é um negócio, uma barganha entre os poderosos, as pessoas vão ridicularizá-lo, como ridicularizou Saul. Por isso, se Deus tem um chamado em sua vida, espere o tempo de Deus. Mas não espere catedrais luxuosas. Não espere igrejas cheias, congregações brilhantes e toda composta, com corais, orquestra, cantores e cantoras. Talvez o chamado de Deus em sua vida é para o deserto. Mas quando há admiração, provérbios nascem dessa mistura de vocações, de negócios, de barganha com as coisas de Deus, geralmente leva o povo a admirar, a dar risada, a menosprezar, porque vê que tem a mão do homem nessas coisas. Que não seja o seu caso. Fique na paz e até a próxima, querendo Deus.